da planilha de planejamento e controle de produção 4.0. Com essa planilha você vai conseguir cadastrar sua matéria-prima, produtos finais, você vai ter aqui um roteiro de produção, você vai ter uma aba de gestão de compras para compras e despesas, você vai ter aqui a aba de PCP com planejamento, controle, ordem de produção, você vai ter uma aba de gestão de vendas, você vai ter relatórios, diversos relatórios de produção, comparação, estoque de MP, estoque de produtos, fluxo de caixa e por fim a gente vai ter aqui dashboards tanto de produção quanto de estoque, quanto um dashboard final aqui de fluxo de caixa. Então a gente tem primeiro aqui um passo a passo para preencher, como essa é uma planilha um pouco complexa, a gente tem aqui algumas instruções que é interessante a gente dar uma olhada. Depois a gente tem as subabas aqui de dúvidas frequentes, sugestões sobre a luz. Então, como essa é uma planilha 4.0, a gente tem essa navegação aqui, tanto no menu inferior, entre subabas, quanto no menu superior, nos botões aqui, entre as abas. Então depois a gente vem aqui para cadastro, a gente vai começar a cadastrar aqui nossa matéria-prima. Você vai descrever aqui, você vai escrever qual é a matéria-prima, a unidade de medida, o estoque mínimo. Depois a gente passa aqui para produtos finais. Então a gente vai cadastrar aqui o produto, a matéria-prima necessária, então a gente vai ter as opções aqui, que vai se basear no que a gente cadastrou ali antes, quantidade utilizada, e se tiver mais matérias-primas, você vai botando aqui, você vai ter até 10 matérias-primas. Depois a gente tem aqui o roteiro de produção, então a gente vai colocar aqui, de acordo com os produtos, o tempo de produção em horas, quantidade produzida esperada por produção e custo de produção. Hoje a gente quando a gente terminar, né, todo de colocar todos esses dados, a gente vai ter esses outros dados aqui que são gerados automaticamente, então em cinza aqui. Esses outros dados aqui que vão ser gerados baseados no que a gente cadastrou. Então, tudo que estiver em cinza tem fórmulas, e o que estiver aqui em branco ou a gente preenche ou a gente puxa de alguma lista. Depois a gente vem aqui para a gestão de compras, então a gente vai ter aqui um controle de compras, a gente vai colocar a matéria-prima, a unidade vai puxar automaticamente aqui. Depois a gente vai ter a data da compra que a gente vai preencher, a quantidade, o valor unitário, se teve algum desconto, ele vai gerar esse valor final para mim. As despesas, a gente vai colocar aqui, a gente vai ter as opções, né, de operacionais, marketing, recursos humanos, financeiras e outras despesas, e a gente vai ter esse controle mensal aqui. Então a gente vai colocar os valores que foram gastos, a gente vai depois ter um total aqui, tanto o total da despesa anual, quanto o total aqui de gasto por mês. Depois a gente passa aqui para a aba de PCP, onde tem o planejamento, a gente vai colocar aqui planejamento para os meses, depois a gente vai ter aqui o controle, que a gente vai lançar a data, a gente vai ter as opções do produto, vai colocar as horas de operação, aí vai ter aqui a quantidade produzida esperada, que vai gerar, data de entrega planejada, vai ter o status aqui que a gente vai selecionar entre aguardando, em produção ou produzido, a quantidade que foi produzida, ele vai me dizer aqui a eficiência e o custo médio. Quando a gente tem a ordem de produção, para você poder gerar aqui, você vai colocar a previsão de início, prazo de entrega, você vai poder preencher aqui, por exemplo, no produto você vai ter as opções, você vai ter essa ordem de produção aqui para você imprimir já preenchido, ou se você quiser imprimir e preencher depois. A gente passa aqui para a gestão de vendas, a gente vai botar aqui o produto, a data da venda, quantidade, valor unitário, se teve desconto, e ele vai me mostrar aqui o valor final. A gente vem aqui depois para os relatórios, então os relatórios ele vai me mostrar um relatório de produção, depois um relatório de comparação, que eu vou poder selecionar o produto aqui, selecionar o produto, então eu vou conseguir comparar a minha meta com a minha produção real. Então a gente vai ter aqui um relatório de estoque de matéria-prima, entrada, saída, estoque atual, vai ter um status aqui que ele vai gerar para mim. Depois um estoque de produtos e um relatório de fluxo de caixa aqui com as receitas, os custos, as despesas, margens de contribuição e o resultado financeiro. A gente termina a planilha aqui com 3 dashboards. O primeiro, o de produção, a gente vai ter aqui vai mostrar para a gente matérias-primas cadastradas, os produtos, a meta de produção, produção real, a diferença aqui da porcentagem da meta com a produção real. Então a gente vai ter meta versus produção aqui, horas de produção, e aqui do lado a eficiência. Depois a gente tem o dashboard de estoque, que eu vou selecionar o produto e ele vai me mostrar os indicadores do produto e esses gráficos aqui de receitas de produção versus vendas. E por fim, o dashboard do fluxo de caixa, com os dados lá do relatório do fluxo de caixa, só que aqui representado dessa maneira gráfica aqui, com a diferenciação entre receita e despesa. A gente tem aqui uma curva de valor aqui no resultado financeiro, por exemplo. Então a gente chegou agora ao final dessa planilha. Muito obrigado.